Você acorda acreditando que o dia começa quando abre os olhos, mas antes mesmo de se mexer na cama, o mundo já decidiu muita coisa por você. Decidiu o que vai aparecer na sua tela, o que você vai desejar e o que você vai chamar de normal. Você pega o celular quase sem perceber. Não é escolha, é reflexo. Você desliza o dedo e começa a viver ideias que não nasceram em você. Você vê vidas que não são suas, opiniões que repete, sonhos que aprende a querer. E então diz, isso sou eu. Mas será? Já parou para pensar de onde vêm suas vontades? Quem colocou na sua cabeça que sucesso é isso, que amor é aquilo, que felicidade tem esse formato? A maioria das pessoas nunca investiga a própria mente, só a ocupa. As pessoas acreditam que são livres porque podem escolher entre opções, mas quase ninguém pergunta quem criou essas opções. Você escolhe o que comer, o que vestir, o que assistir, mas não escolhe o medo que te guia, nem o desejo que te empurra, nem a comparação que te corrói todos os dias em silêncio. A prisão moderna não tem grade. Ela tem conforto, distração e recompensa rápida. Você não é vigiado, você é seduzido. Enquanto acha que está vivendo, está sendo treinado a reagir, a consumir, a se encaixar. E o mais perigoso não é estar preso, é gostar da cela. Quando alguém tenta sair do padrão, o mundo chama de estranho. Quando questiona, chamam de difícil. Quando pensa demais, dizem que é problema. Mas talvez o problema não seja pensar demais, e sim pensar de menos. Então responde com sinceridade. Você é livre, ou só aprendeu a obedecer com estilo? Liberdade é uma das palavras mais repetidas da nossa época. Todo mundo fala sobre ser livre, mas quase ninguém pergunta o que isso realmente significa. Vivemos cercados de escolhas. O que comprar, o que postar, o que seguir, o que defender. Isso cria a sensação de autonomia, de que estamos no controle da própria vida. Mas sensação não é realidade. Na prática, você não começa escolhendo, você começa reagindo. Reagindo ao que aparece na tela, ao que é valorizado, ao medo de ficar para trás. A maioria das pessoas não decide o que quer. Ela aprende o que deve querer observando, comparando e se ajustando ao ambiente. Desde cedo você é treinado a buscar aprovação. Primeiro dos pais, depois da escola, depois da sociedade e hoje de estranhos na internet. Sem perceber, sua identidade vai sendo moldada por fora. Cada curtida reforça um comportamento. Cada rejeição ensina silêncio. Você chama de gosto pessoal, mas é hábito repetido. Chama de opinião própria, mas é eco social. Chama de sonho, mas é roteiro pronto. A pergunta que quase ninguém faz é: o que em você nasceu de verdade e o que só foi instalado? Porque até a sua vontade pode ser manipulada. Ser livre não é fazer o que dá vontade, é ter consciência da própria vontade. É perceber quando você vive por impulso e quando vive por escolha real. Talvez o primeiro passo para a liberdade não seja mudar o mundo, mas desconfiar da própria mente, porque às vezes a maior prisão não está fora, ela pensa dentro de você. Você não percebe quando começa. Ninguém acorda um dia e pensa, a partir de hoje, vou ser controlado. O controle não entra como invasão. Ele entra como convite. Convite para pertencer. Convite para ser aceito. Convite para não ficar sozinho. Desde cedo você aprende que existe um jeito certo de ser, um jeito certo de falar, um jeito certo de desejar, um jeito certo de sonhar. Quando você se aproxima disso, recebe algo em troca. Aprovação, um sorriso, um elogio, uma curtida, um espaço no grupo. Quando se afasta, sente o oposto. Estranhamento, silêncio, rejeição, desconforto. E assim, sem ninguém colocar uma corrente no seu pescoço, você aprende a andar na direção que o mundo espera. Essa é a coleira invisível. Ela não machuca, ela não pesa, ela não faz barulho. Por isso funciona. A maioria das pessoas imagina que controle é força, mas o controle moderno é afeto, é recompensa, é sensação de segurança. Você não é obrigado a seguir padrões. Você é seduzido a segui-los. Olha ao redor. Repara nas roupas, nos corpos, nas opiniões, nos sonhos repetidos. Quase todo mundo diz que quer ser diferente, mas quase todo mundo morre tentando se encaixar. Porque ser diferente cobra um preço: incompreensão, solidão, perda de status, perda de pertencimento. E o ser humano prefere perder a si mesmo do que perder o grupo. A coleira começa na infância, quando você descobre que agradar é mais seguro do que ser autêntico. Quando aprende que silêncio evita conflito. Quando percebe que certas partes suas não são bem-vindas. Então você esconde, ajusta, edita. Não por mentira,
mas por sobrevivência. Com o tempo, isso vira hábito, e o hábito vira identidade. Você já não sabe mais se faz algo porque quer, ou porque aprendeu que é melhor querer isso. Você chama de maturidade, mas muitas vezes é apenas adaptação. Você chama de escolha, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo de não ser suficiente. Medo de não ser amado. Medo de não pertencer. A coleira invisível não puxa seu corpo. Ela puxa sua necessidade de aceitação. Por isso ela não precisa ser apertada. Você mesmo segura. Observe como você muda dependendo do ambiente. Entre amigos, no trabalho, na internet, na família. O tom da voz muda. As ideias mudam. Até os sonhos mudam. Não porque você é falso, mas porque você foi treinado a sobreviver socialmente. E sobreviver, muitas vezes, é negociar quem você é. O problema começa quando essa negociação nunca termina. Quando você já não lembra como é existir sem pedir permissão invisível ao mundo. Você posta esperando resposta, fala esperando aprovação, age esperando validação, e chama isso de normal. Mas pensa comigo. Se você precisa ser confirmado o tempo todo, quão livre você realmente é? A coleira também se alimenta do conforto, do caminho fácil, do que não gera atrito. Questionar cansa, pensar dói, ser consciente isola. Então, o mundo oferece anestesia, entretenimento constante, rotina automática, ocupação sem presença. Não é que você não tenha tempo para pensar. É que você aprendeu a fugir do silêncio. Porque no silêncio, você se encontra. E nem sempre gosta do que vê. É mais fácil se distrair do que se confrontar. A coleira invisível é exatamente isso. Um acordo silencioso. Você aceita não se aprofundar. E o mundo aceita não te perturbar. Você aceita repetir. E o sistema aceita te recompensar. Você aceita não questionar. E a vida aceita te manter confortável. Mas conforto não é liberdade. É apenas uma prisão bem decorada. Repara como a sociedade premia quem não cria problema, quem não pensa alto demais, quem não desvia muito. O diferente vira estranho, o consciente vira pesado, o profundo vira complicado. E assim, pouco a pouco, o mundo vai ensinando. Não pense tanto, não sinta tanto, não seja tanto, só funcione. A coleira invisível não quer te destruir. Ela quer te tornar previsível, porque pessoas previsíveis consomem melhor, obedecem melhor, se encaixam melhor. E talvez a pergunta mais incômoda não seja: o mundo me controla? Mas sim: em que momento eu aceitei ser controlado em troca de conforto? A liberdade começa quando você percebe a coleira, não para arrancar ainda, não para brigar com o mundo, mas para pelo menos sentir o peso no próprio pescoço. Porque enquanto você acha que está solto, é exatamente quando o controle funciona melhor. Existe um algoritmo que você conhece. Ele mora no celular, nas redes, nas plataformas. Ele decide o que você vê, o que some, o que se repete. Mas existe outro mais perigoso. Ele não está no aplicativo. Ele está em você. Antes, o ser humano precisava pensar para agir. Hoje ele reage antes de pensar. A tela virou extensão da mente, e a mente começou a imitar a tela. Você acorda e antes mesmo de entender quem é naquele dia, já está absorvendo estímulos, notícias, corpos, opiniões, piadas, tragédias, desejos. Tudo chega sem pedir licença. Não há preparação, não há silêncio, só impacto. O cérebro não foi feito para essa quantidade de informação. Ele foi feito para perceber o mundo lentamente. Mas agora vive num fluxo contínuo de gatilhos. Cada notificação é um chamado. Cada like é uma micro-recompensa. Cada vídeo curto é um treino de impaciência. Você não percebe, mas está sendo reprogramado. Antes você sustentava um pensamento. Hoje você pula de sensação em sensação. Antes você contemplava. Hoje você consome. O algoritmo externo aprende sobre você, mas ao mesmo tempo, o algoritmo interno aprende a ser como ele. Rápido, fragmentado, ansioso, reativo. Você começa a pensar em blocos curtos.
a sentir em doses pequenas, a se entediar com profundidade. Tudo que demora vira pesado. Tudo que exige silêncio vira incômodo. Tudo que não recompensa rápido vira desinteressante. E assim nasce uma mente treinada para não permanecer. Você já tentou ficar 5 minutos sem estímulo, sem música, sem tela, sem conversa, sem distração? Para muita gente, isso já é insuportável, porque o algoritmo não só ocupa seu tempo, ele ocupa seu vazio. O problema não é usar tecnologia, é quando a tecnologia começa a usar você. Ela aprende seus medos, suas inseguranças, seus desejos e devolve tudo em forma de conteúdo. Você vê sucesso e começa a se sentir atrasado. Você vê corpos e começa a se sentir errado. Você vê opiniões e começa a se moldar. Não porque alguém te obriga, mas porque seu cérebro busca pertencimento e recompensa. A dopamina virou bússola. Você não pergunta mais: isso é verdadeiro? Você pergunta: isso me agrada? Você não pergunta: isso é profundo? Você pergunta: isso me prende? A lógica do algoritmo entra na lógica da alma. Tudo vira performance, tudo vira comparação, tudo vira vitrine. Você não vive mais para existir, você vive para ser visto. E quando não é visto, sente que não é nada. O algoritmo mental cria um tipo novo de ansiedade, a ansiedade de desaparecer. Se você não posta, some. Se não reage, fica invisível. Se não acompanha, fica para trás. E o medo de ficar para trás é uma das formas mais eficientes de controle, porque quem tem medo não questiona. Quem tem medo se adapta. Você começa a filtrar até o que sente. Tristeza precisa ser estética. Alegria precisa ser exibida. Raiva precisa ser engraçada. Nada pode ser só vivido. Tudo precisa ser traduzido em imagem. E nesse processo você se afasta da experiência real. Você não está no momento. Está na representação do momento. Você não sente o que acontece. Você pensa em como aquilo vai parecer. O algoritmo na mente não quer profundidade, quer repetição. Ele te mostra mais do que você já aceita, mais do que você já gosta, mais do que você já concorda. Isso cria bolhas invisíveis. Você acha que está formando opinião, mas está sendo confirmado. Você acha que está descobrindo o mundo, mas está sendo protegido de tudo que poderia te desafiar. A mente vai ficando confortável, e conforto intelectual é o começo da estagnação, porque pensar de verdade é encontrar o que incomoda. Mas o algoritmo não quer te incomodar. Ele quer te manter engajado. E engajamento não é consciência, é dependência. Repara como tudo hoje é rápido. Vídeos curtos, frases prontas, respostas imediatas. A paciência virou defeito. A dúvida virou fraqueza. A complexidade virou perda de tempo. Só que a vida não é curta. Curta ficou a nossa atenção. Você não perde foco por acaso. Você foi treinado para perder. Cada rolagem é uma desistência silenciosa. Cada troca rápida é um abandono de profundidade. E pouco a pouco, você desaprende a estar inteiro em algo. O algoritmo mental também muda sua relação com o desejo. Antes, você desejava o que conhecia. Hoje, você conhece antes de desejar. Você vê 1000 estilos de vida por dia, 1000 versões de sucesso, 1000 formas de ser alguém. E isso cria uma inquietação permanente. Nada basta, nada é suficiente, nada é completo, porque sempre existe algo melhor a um toque de distância. O desejo vira ansiedade, a comparação vira identidade. Você começa a se medir pelo que vê, e o que você vê não é real, é curadoria. São recortes, filtros, performances. Mas sua mente não sabe disso emocionalmente. Ela só sente: eu não sou o bastante. O algoritmo na mente não grita. Ele sussurra. Ele não diz mude. Ele diz olhe. E quanto mais você olha, mais você esquece de ser. Você se torna espectador da própria vida.
Você vive esperando o próximo estímulo, a próxima notificação, a próxima validação. Silêncio vira vazio, vazio vira medo, medo vira mais consumo. É um ciclo. E talvez a pergunta mais importante não seja como parar de usar o celular, mas o que eu estou evitando sentir quando não paro de usar? Porque o algoritmo é, no fundo, uma anestesia emocional. Ele impede você de ficar só com você. E ficar só com você é onde a consciência começa. Quando não há distração, surge a pergunta. Quando não há ruído, surge o incômodo. Quando não há fuga, surge o encontro. Por isso tanta gente prefere o barulho. O algoritmo externo só funciona porque existe um algoritmo interno que aceita ser guiado. Uma mente cansada, ansiosa, carente de aprovação. Liberdade mental não é deletar aplicativos. É recuperar a capacidade de permanecer. Permanecer num pensamento, num sentimento, num silêncio. É voltar a escolher antes de reagir. Enquanto você reage, o mundo decide. Quando você escolhe, a consciência começa. Talvez você não esteja viciado em telas. Talvez esteja viciado em não se enfrentar. Porque o maior risco não é o algoritmo controlar o que você vê, é ele controlar o jeito que você pensa. E quando isso acontece, você não é mais apenas influenciado. Você vira a extensão do sistema que te molda. O algoritmo deixa de estar fora e passa a pensar por você. Existe um momento silencioso na vida de todo mundo em que a pergunta aparece. Não em forma de frase clara, mas como um incômodo difuso. Quem sou eu, quando ninguém está olhando? A maioria ignora essa pergunta. Não porque não seja importante, mas porque é perigosa. Ela ameaça a estrutura inteira que foi construída para sobreviver no mundo. Desde cedo, você aprende que ser aceito exige adaptação, que existir exige ajuste, que mostrar tudo o que você é pode custar caro. Então você começa a selecionar. Seleciona o que fala, seleciona o que mostra, seleciona até o que sente, não por falsidade, mas por proteção. Assim nasce o personagem. Ele não surge de uma vez. Ele é montado aos poucos como uma armadura emocional. Cada crítica vira uma peça. Cada rejeição vira reforço. Cada elogio molda o formato. O personagem é aquilo que funciona. Funciona para agradar. Funciona para evitar conflito. Funciona para não ser excluído. E quanto mais ele funciona, mais você confunde utilidade com identidade. Você começa a dizer, eu sou assim. Mas muitas vezes, o que você chama de eu é só o que foi aprovado. O problema não é ter um personagem. Todo ser humano precisa de algum nível de máscara social. O problema começa quando você nunca mais tira, quando o papel vira prisão. Observe como você se comporta em ambientes diferentes. No trabalho, você é um. Entre amigos, outro. Na internet, outro ainda. Você muda o tom, muda o vocabulário, muda até as opiniões. E isso parece normal. Socialmente é. Mas existe uma linha invisível entre adaptação e dissolução. E muita gente já passou dessa linha sem perceber. Você começa a se perguntar menos: o que eu penso? E mais: o que esperam que eu pense? Você começa a sentir menos: o que eu sinto? E mais: o que é aceitável sentir? O personagem não é imposto de fora. Ele é construído com medo interno, medo de rejeição, medo de parecer inadequado, medo de perder valor. Porque em algum momento você aprendeu que amor e aceitação são condicionais, que ser você mesmo só é permitido até certo ponto. Então você edita, corta partes suas, suaviza opiniões, engole perguntas, não porque não sejam reais, mas porque são perigosas demais para mostrar. Com o tempo, o personagem fica tão sofisticado que você mesmo começa a acreditar nele. Você não percebe mais quando está atuando. A atuação vira hábito. O hábito vira identidade. E então acontece algo estranho. Quando você fica sozinho, sente um vazio. Não porque não exista nada em você, mas porque você não sabe mais acessar. Sem plateia, o personagem não sabe quem ser.
Você sente tédio consigo mesmo, inquietação, uma vontade constante de distração. Porque ficar em silêncio exige contato, e contato exige verdade. O personagem foi criado para o mundo, não para o interior. Por isso ele funciona tão bem socialmente e tão mal existencialmente. Você começa a viver para sustentar a imagem, a reputação, a coerência externa. Mesmo que isso custe incoerência interna. Você defende opiniões que já não sente. Mantém posturas que já não fazem sentido. Sustenta versões antigas de si mesmo por medo de mudar, porque mudar ameaça o personagem. E o personagem é sua moeda social. Quem você seria se mudasse de ideia? Quem você seria se admitisse dúvida? Quem você seria se dissesse, não sei mais? Em um mundo que exige posicionamento constante, a dúvida virou fraqueza. A complexidade virou risco. A honestidade virou ameaça. Então o personagem endurece. Ele vira uma identidade fixa. Um rótulo. Uma narrativa. E você passa a defendê-lo, mesmo quando ele já não te representa. O ego entra em cena. Não como vaidade explícita, mas como apego à imagem. Você não defende a verdade, defende quem você parece ser. Você não protege ideias, protege a identidade que construiu em torno delas. E isso gera um tipo sutil de prisão. Você não pode mudar sem se contradizer. Não pode crescer sem perder a máscara. Não pode aprofundar sem desmontar o personagem. Então muita gente escolhe estagnar. É mais confortável ser previsível do que verdadeiro. É mais seguro repetir do que investigar. É mais fácil sustentar uma persona do que enfrentar o vazio de não saber quem se é. O personagem também afeta suas relações. Você não se relaciona como é. Você se relaciona como acha que deve ser. Mostra força quando está cansado. Mostra leveza quando está pesado. Mostra controle quando está perdido. E isso cria conexões rasas. Porque ninguém se conecta com uma máscara. As pessoas se conectam com vulnerabilidade. Mas vulnerabilidade exige risco. E o personagem existe justamente para evitar riscos. Então você é visto, mas não é conhecido. É admirado, mas não é compreendido. E isso dói de um jeito silencioso. Porque quanto mais o personagem é aceito, mais invisível o ser real se sente. Você começa a se perguntar por quê, mesmo cercado, se sente só. Talvez porque ninguém esteja realmente com você. Estão com a versão que você apresenta. O personagem também te protege do fracasso. Se algo dá errado, não é você que falhou. Foi o papel. Foi a circunstância. Foi o personagem naquele contexto. Mas essa proteção cobra um preço. Ela te impede de viver de forma inteira. Você vive fragmentado. Uma parte sua atua, outra observa, outra se cala. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica saber onde termina a máscara e começa o rosto. O personagem não quer te destruir. Ele quer te manter seguro. Mas segurança prolongada vira prisão. Porque viver de verdade exige exposição. Exige risco. Exige incoerência temporária. Crescer é, inevitavelmente, contradizer versões antigas de si mesmo. Mas o personagem odeia contradição. Ele quer estabilidade. Ele quer coerência externa. Só que a vida real é movimento interno. A pergunta que assusta não é: quem sou eu? É: quem eu seria se parasse de tentar parecer algo? Quem você seria sem a necessidade de provar? Sem a obrigação de sustentar imagem? Sem o medo constante de perder valor? Talvez você não saiba responder. E tudo bem, porque não saber é o começo da honestidade. O problema não é usar máscaras. O problema é esquecer que são máscaras. Liberdade começa quando você percebe que o personagem não é você. Ele é uma ferramenta, não uma prisão. Você pode usá-lo sem morar dentro dele. Mas isso exige coragem. Coragem para decepcionar expectativas. Coragem para mudar. Coragem para ser mal interpretado. Coragem para perder a imagem e recuperar a si mesmo. Enquanto você viver para sustentar o personagem, você nunca será realmente livre.
Porque não é possível ser livre quando se vive atuando. Todo mundo diz que quer ser livre, mas quase ninguém pergunta quanto isso custa. Porque liberdade não é um presente. É uma perda. Você não ganha algo quando fica livre. Você perde. Perde ilusões. Perde conforto. Perde certezas fáceis. Perde versões antigas de si mesmo. A maioria das pessoas não foge da prisão. Foge do vazio que existe fora dela. Ser livre não é fazer o que quiser. Isso é só impulso. Liberdade é assumir a responsabilidade pelo que você escolhe quando ninguém está mandando. Enquanto existe alguém dizendo o que pensar, o que querer, o que seguir, a vida parece mais leve. Você não carrega o peso das decisões. Você apenas obedece. Mas quando a consciência desperta, algo muda. Você começa a perceber que não pode mais se esconder atrás de hábitos, sistemas ou personagens. Você passa a ser autor. E ser autor é cansativo. A partir do momento em que você vê, não consegue mais fingir que não viu. A partir do momento em que entende, não consegue mais viver no automático. A liberdade começa como um desconforto. Você começa a estranhar o que antes parecia normal. Começa a questionar o que antes repetia. Começa a sentir o que antes anestesiava. E isso dói. Dói porque você percebe que parte da sua vida foi vivida sem presença. Que muitas escolhas não foram escolhas, foram reflexos. Que muito do que você chama de eu foi apenas adaptação. A liberdade exige um luto. Luto pela pessoa que você achava que era. Luto pelas certezas que te davam segurança. Luto pelas narrativas prontas que organizavam o mundo. É mais fácil ser conduzido do que conduzir. Enquanto você é guiado, não precisa perguntar. Enquanto você obedece, não precisa duvidar. Enquanto você repete, não precisa criar. Mas liberdade é criação constante. Você passa a viver sem manual. E isso assusta, porque a mente humana ama previsibilidade, ama rotinas, ama trilhos. A liberdade tira você dos trilhos. Ela te coloca num espaço onde não há garantia, só escolha. E escolha envolve risco. Você pode errar, pode se contradizer, pode perder a aprovação, pode se sentir sozinho. Muita gente confunde solidão com abandono. Mas existe uma solidão diferente, a solidão de não se mentir mais. Quando você começa a pensar por conta própria, nem todo mundo acompanha. Algumas relações se afastam, alguns ambientes deixam de fazer sentido, algumas conversas ficam rasas demais. Não porque você ficou melhor, mas porque você ficou mais verdadeiro. E verdade nem sempre é confortável. A liberdade também cobra silêncio. Silêncio para escutar a si mesmo. Silêncio para sustentar dúvidas. Silêncio para não preencher tudo com distração. Mas o silêncio revela. Ele mostra inseguranças. Mostra medos. Mostra desejos que você ignorava. Por isso tanta gente prefere o barulho. É mais fácil rolar a tela do que rolar a própria consciência. Mas quem não suporta ficar consigo, nunca vai ser dono de si. Liberdade exige presença. Estar inteiro no que faz, no que sente, no que escolhe. Não é intensidade, é honestidade. Você passa a perguntar: isso é meu ou só hábito? Isso faz sentido ou só é familiar? Isso me representa ou só me protege? Essas perguntas cansam, mas libertam. A liberdade também desmonta a pressa. Você percebe que muita correria era fuga, que muita ocupação era anestesia, que muita produtividade era medo de parar. Quando você fica livre, não quer mais apenas fazer, quer entender por que faz. E isso muda tudo. Você começa a perder o gosto por certezas rápidas, por opiniões prontas, por respostas fáceis. Você aprende a conviver com o não sei. E isso é raro. Num mundo que exige posicionamento constante, a liberdade exige humildade interna. Você percebe que não precisa ter opinião sobre tudo, nem defender tudo, nem provar nada o tempo todo. Você passa a viver mais para ser do que para parecer. Mas isso também cobra um preço social. Nem todo mundo entende quem desacelera. Nem todo mundo respeita quem questiona. Nem todo mundo aceita quem muda.
Porque a maioria das pessoas se sente ameaçada por quem não vive no automático. Quem pensa, expõe. Quem questiona, incomoda. Quem é consciente, espelha. E espelho assusta. A liberdade não te coloca acima dos outros. Ela te coloca mais perto de si. Só que muitas vezes, isso te afasta do ruído coletivo. Você percebe que não precisa de tantas coisas, nem de tantas validações, nem de tantas comparações. Você começa a preferir profundidade a volume, sentido a status, presença a performance. E isso muda o ritmo da vida. Você passa a escolher menos por medo e mais por alinhamento, menos por expectativa externa e mais por coerência interna. Isso não é romântico. É difícil, porque nem sempre o que é coerente é confortável, nem sempre o que é verdadeiro é popular, nem sempre o que é consciente é recompensado. A liberdade não garante sucesso, ela garante integridade. E integridade é quando o que você pensa, sente e faz começam a conversar entre si. Antes, eles brigavam. Você pensava uma coisa, sentia outra, fazia outra. Na liberdade você tenta alinhar. Não perfeitamente, mas honestamente. Você começa a aceitar suas contradições, não para se justificar, mas para evoluir. Você entende que crescer é desmontar. Desmontar hábitos, desmontar narrativas, desmontar versões antigas de si. Isso dói no ego, porque o ego gosta de estabilidade, gosta de rótulos, gosta de saber quem é. Mas a consciência não quer saber quem você é. Ela quer saber quem você está se tornando. E isso nunca é fixo. A liberdade não é um estado, é um processo. Você não chega nela, você a pratica. Toda vez que você escolhe pensar em vez de repetir, sentir em vez de anestesiar, ser em vez de parecer. Toda vez que você suporta o silêncio, aceita a dúvida e assume a responsabilidade por si. A pergunta final não é como ser livre, é o que você está disposto a perder para não ser mais escravo? Perder conforto? Perder aprovação? Perder certezas? Perder personagens? Porque todo mundo quer a sensação da liberdade. Mas poucos aceitam o peso dela. E o nome do canal não é por acaso. Pensar pesa. Ser consciente pesa. Ser livre pesa. Mas é um peso diferente. Não é o peso da prisão. É o peso da autoria. É o peso de quem não vive mais no piloto automático. De quem não terceiriza a própria vida. De quem não se esconde atrás do mundo. Talvez você não consiga mudar tudo hoje, nem amanhã. Mas pode começar pequeno. Com uma pergunta honesta. Com um silêncio aceito. Com uma escolha feita com presença. Porque liberdade não nasce em grandes atos. Ela nasce no momento em que você para de fugir de si mesmo e decide finalmente carregar o peso de pensar. Talvez depois de tudo isso, você ainda esteja se perguntando se vale a pena pensar tanto. Se não é mais fácil continuar vivendo no automático, aceitando as coisas como elas são, repetindo padrões que todo mundo repete. E a verdade é simples. É mais fácil. Mas facilidade nunca foi sinônimo de liberdade. Pensar dói. Questionar incomoda. Enxergar tira o conforto de quem preferia não ver. Quando você começa a perceber as coleiras invisíveis, os algoritmos da mente, os personagens que você veste para caber no mundo, algo muda. Você já não consegue mais fingir que não sabe. A partir daí, não existe volta para a ignorância tranquila. Existe apenas escolha consciente. Ou você vive como peça, ou você vive como autor da própria história. E se esse vídeo te fez sentir um pouco de desconforto, então, ele cumpriu o papel. Porque aqui, no O Peso do Pensar, a gente não busca conforto, a gente busca consciência.